Havana, Cuba. Visitar Havana não é um evento, é um sentimento. Impossível descrever Havana com poucas palavras. Havana é cor, é sabor, é contradição e é beleza. É história, é pobreza, é caos e harmonia. Estar aqui é uma viagem no tempo. É abrir espaço para informações novas e experiências. É abrir os olhos para um mundo que está muito além do que conhecemos. Neste vídeo vamos te mostrar como foi a nossa estadia de 3 dias descobrindo Havana, passando por pontos turísticos, deixando dicas e fazendo você também se apaixonar por Cuba. Moramos no Canadá e viemos de Toronto para o aeroporto de Varadero, uma cidade a 130 quilômetros de Havana. Para entrar em Cuba, brasileiros precisam apresentar a tarjeta turística, ou cartão turístico, que no nosso caso, vindo do Canadá, é incluso no valor da passagem aérea e entregue na hora do voo. Em Varadero, na frente do aeroporto, pegamos um táxi e fizemos uma viagem de 2 horas até Havana. O valor foi $100 americanos pela viagem. Nos hospedamos em Habana Vieja, o bairro mais turístico e também mais contraditório da cidade. E depois de fazer o check-in no hostel, que amamos muito, partimos para explorar as ruas de Havana. Então, vem com a gente, relaxa e aproveita, que esse vídeo vai ser muito bacana. Começamos o nosso tour exploração aqui na Plaza Vieja. Nosso hotel é no fim dessa rua aqui, bem lá na frente, a gente vai mostrar pra vocês, e é bem junto com o povo que mora em Havana. É um contraste que existe aqui, né? Do turismo com a população que vive aqui na cidade antiga, que é pobre, e vive tudo misturado, os hotéis, os albergues, o povo morando junto ali. Onde a gente tá, na entrada do nosso prédio é um hotel, a do lado são casas de pessoas, você vê o sofá, a pessoa vendo TV, e aí assim, tudo misturado. Você fica no terraço do hotel não, né, que a gente tá num hostel, num albergue. Você fica no terraço do hostel, tem espreguiçadeira lá, e atravessando a rua tem a laje do outro prédio, o pessoal lá fumando cigarro e tal, de boas. Agora a gente vai seguir para inaugurar a nossa estadia em Cuba com o mojito. Já tô sedento. Olha que interessante, algumas ruas aqui da cidade velha de Havana são fechadas com canhões. Fizeram um buraco no meio da rua, fio o canhão ali, essa parte não entra carro. Passamos aqui pela Praça de la Catedral, por quê? Porque aqui tem uma catedral, bem bonita por sinal. Primeira parada, a Catedral de Havana, construída em 1777 e é um marco da cidade. Ela foi construída com pedras coralinas, ou seja, pedras de coral, e pode-se entrar para visitar e até subir em uma das torres. La Bodeguita del Medio é um dos bares mais famosos de Havana, conhecido por ser o bar que inventou o mojito. Nos fundos há um restaurante de comida cubana, onde as paredes são todas assinadas por seus visitantes famosos ou não. Na frente, o famoso mojito. Música cubana ao vivo e muita animação. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. La fiesta sigue toda la noche con este ritmo tan especial. La gente baila, la gente goza con esa música original. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Porque la fiesta ya empezó. Ya empezamos a fiestar, mami.
Nossa chegada em Havana foi na parte da tarde. Para aproveitar o melhor desse dia, fomos fazer o passeio mais tradicional de todos, um passeio pela cidade em um carro conversível dos anos 50. O passeio teve duração de 1 hora e o motorista nos levou às 4 principais regiões de Havana, contando fatos históricos e curiosidades. O valor do passeio foi $40 americanos para nós 3. Estamos aqui no Parque John Lennon, mas o que é que o John Lennon veio fazer em Cuba, não sabemos, mas ele tá ali, ó. Bonitinho ali. E o que eu venho ver aqui em Cuba? Uma combinha. Tem outro vídeo aqui no canal com mais detalhes deste passeio e de outros passeios imperdíveis para se fazer em Havana. Você vai encontrar link nos cards e na descrição deste vídeo. Para quem assistiu Velozes e Furiosos aí, sei lá que número que é aí. Deixa aí embaixo aí pra nós, comenta aí que número que foi que teve aqui em Cuba, que ele veio na avenida, o carro pegando fogo, ele ganhou a corrida dando ré. Foi bem nesse ponto aqui, ó. Volta lá no filme e assiste de novo, você vai ver esse monumento aqui, ó. E aqui é onde ele caiu, ó. O povo queria que ele parasse com o carro pegando fogo. E aí ele teve que jogar o carro dentro do mar ali, foi bem aqui, ó. Deixa um comentário aí se você conhece esse filme, se você gostou, se você assistiu a cena aqui em Cuba. Depois do tour, comemos uma paella vegana em um restaurante na Plaza Vieja, chamado Paladar. Fizemos novos amigos e curtimos o fim desta tarde na praça, que é a mais movimentada durante a noite. Depois disso, aproveitamos a noite de chuva para descansar e recomeçar no dia seguinte. Começamos o segundo dia com uma vista linda do hostel e bem cedo já saímos para explorar Havana. Do lado da hospedagem e fora da nossa rota turística estava esta igreja construída em 1800, sobre as ruínas de uma capela dedicada à Santíssima Trindade, construída em 1600, logo após a descoberta de Cuba pelos espanhóis.
Seguimos a pé pela Praça Central, onde fica o Capitólio de Havana, mas vamos falar dele um pouquinho mais tarde, porque esse dia reservamos para conhecer Havana de um jeito bem legal. Segundo dia nosso aqui em Havana, Cuba. Começamos o dia muito bem com um cafezinho da manhã do hotel. Papaya, goiaba, abacaxi, suquinho de goiaba. Maravilhoso. Com umas arepas, com uma geleinha de goiaba feito por eles lá mesmo. E é muito interessante a maneira de servir no hotel. Não é um café da manhã que você vai lá e se serve. Eles trazem as porções no prato para você, por toda a situação que a Havana vive aqui, de exclusão, de racionamento de comida, falta de muitos recursos. E é uma maneira de repensar, né, a vida, assim, né, de repensar os nossos privilégios, de entender como vivem outras pessoas em outras partes do mundo. Então, essa viagem está sendo muita reflexão pra gente. E sobre desperdício também, né, a falta de consciência quando a gente põe demais no prato e não come tudo, joga fora, e aí você olha para essas situações e você fala assim, pô, tá errado. A Havana está trazendo muitos sentimentos pra gente, um sentimento de reflexão sobre a vida, um sentimento de conhecer outra cultura, um sentimento de aqui fazendo um turismo e sendo muito bem recebido. Muito bem recebido. Aproveitando muito a cidade, e para continuar aproveitando, hoje vamos gastar o nosso dia nesse ônibus aqui, ó, esse ônibus super popular em todas as cidades turísticas, que a gente pagou $10 por pessoa e a gente pode subir e descer quantas vezes quiser em várias partes aí da cidade. Então hoje a gente vai ter um tour mais completo e sem gastar tanto as nossas pernas. Exato, você desce do ônibus, faz um passeio que você quer, conhece o que você quer, de 30 em 30 minutos passa outro, você pode subir com o mesmo ticket até às 5 horas da tarde. A primeira parte do tour é pelo Malecón, esta avenida de 8 km de extensão, beirando a praia, construída em 1900 para proteger a cidade do nível do mar. Hoje, além de tudo, é um local turístico onde os locais saem para passeios no fim do dia e finais de semana. Aqui foi gravado as cenas dos Velozes e Furiosos, como o Cláudio comentou antes. Neste tour conhecemos várias faces de Havana, e o que mais impressiona aqui é a arquitetura. Casas e prédios construídos de 1700 a 1950, com diversas referências de culturas e estilos de construção. Alguns pontos muito preservados, outros refletindo extrema pobreza e descaso. Mas em todos os lugares tem uma impressão que estamos em uma viagem no tempo. No quiero más problemas, quiero más fiesta y alegría en mi vida. Você acha que a vida do criador de conteúdo é fácil? Tô aqui, ó, com a mão nessa posição já faz uns 5 minutos para fazer uma time-lapse aqui. Então, se você chegou até esse momento do vídeo, coloca aí uma câmerazinha fotográfica, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. Aqui tem um posto de combustível e esses carros estão parados aqui. Estão todos esperando para abastecer. E nós fizemos uma pesquisa para alugar um carro aqui. Dizia para não alugar porque a gente poderia ficar nessa situação, e eles sempre vão dar preferência para quem é cubano, ao invés de dar preferência para quem alugou um carro. Semana está por terminar y la fiesta va a empezar. Oye. Estamos aqui na Plaza de la Revolución, a Praça da Revolução,
E esse espaço aqui, ele tem 72 mil metros quadrados e juntava milhões de pessoas aqui na época da pré-revolução de Cuba. E aqui ficam prédios do governo aqui em volta. Aqui, com o rosto do Che Guevara, é o Ministério dos Interiores. E aqui, com o rosto do Camilo Cienfuegos, que é o Ministério das Comunicações. Os dois foram figuras muito importantes na Revolução Cubana. E esse monumento aqui atrás é o monumento a José Martí, que foi uma pessoa muito importante para Cuba na Revolução da Independência Espanhola. No século XIX, quando Cuba finalmente conseguiu a independência da Espanha, esse cara aqui era um cara que estava nas cabeças. Além de ser escritor, filósofo, ele é uma pessoa muito querida aqui em Cuba. E nesse mesmo lugar, onde tem esse monumento, Fidel Castro fazia discursos por 8 horas nessa praça para mais de milhões de pessoas. Sem script, sem nada nas mãos, só com as ideias da cabeça dele. Ay, el trabajo está terminando, los trajitos se están mezclando y todo el mundo está preparando porque la fiesta va a empezar y la rumba va a formar y la salsa rica, música buena para disfrutar. Oye, Os carros de Cuba são uma atração à parte, muitos da década de 50, época de maior prosperidade em Cuba. Alguns reformados, bem cuidados e em perfeito estado. Outros se mantêm andando por muita persistência dos donos. Lembra dos carros russos, daquela marca Lada que tivemos no Brasil no início da década de 90? Vemos muito por aqui. estamos aquí pa' guarachar porque la fiesta ya empezó. La rumba ya se formó. Fica a dica pro Elon Musk aí, ó, carro elétrico com um painel solar em cima para carregar o carro. Elon Musk, se liga aí, né, velho? Já liga no capacetinho da galera aqui, que fofinho. Carinha de moto lá com capacetinho. Olha esse capacetinho, que mais fofinho que tem, ó. E já vê o Cadillac atrás vermelho lá. É, o Cadillac ficou escondido. Coisa linda. Olha só. Ó. Você só vê isso daí em Cuba já. Eu ia falar já porque meu olho já tá fechadinho já. Cuba Libre. Saúde. Hoje o passeio é só com esse ônibus turístico aqui. Já é a nossa terceira parada. E tá muito legal, porque a gente pode andar com ele o dia todo. E aí a gente pode parar em qualquer parada e a cada meia hora ele passa um outro e você pode embarcar de novo. E a gente já tem esse hábito, né? Para, vamos ali, vamos ver aquilo ali, não sei o que. Então pra nós esse ônibus aí é perfeito. É perfeito e tá muito legal. Nós paramos na região do Vedeado, porque a gente viu umas ruas com os restaurantes e tal, a gente parou lá pra comer. O Lucas comeu um prato, nós dividimos uma pizza, tomamos bebida, cerveja, refrigerante. E quanto ficou a conta, Cláudio? $9 americanos. $9 americanos. Porém, ontem nós trocamos dinheiro no restaurante que a gente comeu. Nós trocamos dinheiro lá e o rapaz que veio oferecer pra gente esse restaurante foi muito gente boa, porque ele falou, ó, se vocês forem nesse restaurante e pagarem em dólares americanos, eles vão converter $1 para 240 pesos. Mas eu vou levar vocês no restaurante do lado, onde a mulher troca dólares por pesos e ela converte a 300. Então vocês voltam nesse restaurante que eu tô indicando pra vocês, já com o dinheiro trocado, pede a comida e paga com peso cubano. Foi isso que nós fizemos e economizamos aí uns $7 nisso daí. E ontem a janta foi muito boa, foi tipo uma paella de vegetais, vegana. O Lucas comeu um prato com frango, alguma coisa assim. Também tomamos bebida, comemos muito bem, um pratão enorme. Pagamos $22. Não, com gorjeta e tudo deu $30. A gente deu uma gorjeta assim, mas porque a cozinheira se preocupou, porque demorou a comida, ela foi lá na mesa falar pra gente, uma senhorinha super simpática. A gente tá achando super barato
comida aqui, a gente está comendo bem e pagando pouco. Lógico que a gente está evitando restaurante que cobra em dólar, porque daí vai acabar, né, não compensando tanto, mas esses restaurantes estão sendo comida excelente, preço excelente. Restaurante que cobra em dólar, ele pode converter da forma que ele quiser. Agora nós vamos visitar um castelo aqui, vamos lá ver, que eu também não sei o que é, bora lá. Não sabemos nem se está aberto, acabamos de descer do ônibus aqui. Ó, um castelo, para motorista, vamos lá ver o castelo. Então vamos. O Lucas foi mexer com o gato. Foi mexer com o gato? Hã? Foi mexer com o gato? Queria ver se tá bem. Conta quantos amigos você já fez aqui de gato. Nenhum, eles não gostavam de mim. Só veio pra mim, pra minha carne, foi embora. Interesseiro esses gatinhos aí, mano. O Castillo está fechado hoje porque é segunda-feira, mas abre amanhã, então vamos adiar a visita para amanhã, mas eu acho que vale muito a pena ir. Inclusive esse lugar aqui é muito bonito. Olha a fachada aqui, a entrada do castelo. Aqui atrás de mim está uma praça arborizada super bonita que chama a Plaza de Armas, e aqui tem uma outra construção super bonita. Tem várias praças como essa aqui, ó, que é um quadrado e às vezes é aberta no meio, mas sempre tem muita coisa para ver. Às vezes tem restaurantes com mesinhas, ou então tem uma praça bonita como essa. Então é muito gostoso caminhar por essa parte aqui. Inclusive já estamos de volta a Havana Vieja. Quem descobriu Cuba foi Cristóvão Colombo. E esse cara fez 2 viagens, nessas 2 viagens que ele fez, ele descobriu lugares aí importantes. Sim, e a gente estava aqui debatendo, né, porque nós estamos na frente de um castelo. E aí nós perguntamos uma ou outra aqui, de que ano será que é esse castelo? Aí a Sandra comentou, acho que é 1400, foi mal, 1400 não tinha nem sido descoberto aqui, não tinha chegado ninguém aqui, eram só os locais. Ah é, foi 1500 e pouco, então é 1500 e pouco. Aí eu pensei comigo aqui, falei, não pode ser 1500 e pouco, porque chega um navio, a pessoa descobre e fala, nossa, descobrimos esse lugar. Um mês depois já chega um outro navio trazendo guindaste, cimento e o caramba para construir. Olha o nível de cultura. Você acha que a gente tem como lidar com isso? Não eu acredito, temos. Nós vamos confirmar essa informação. Eu acredito que o país foi descoberto num ano e eu acho que as coisas começaram a ser construídas nesse tamanho assim, tipo 200, 300 anos depois, porque até lá eram coisas pequenas que eram construídas, vilas e tal, não tinha fortalezas. Inclusive eu tô pensando aqui, Cristóvão Colombo é a única pessoa que pode dizer, quando eu cheguei lá, era tudo mato. Era tudo mato. Esse daí é real oficial. Pedro Álvares Cabral no Brasil também, era tudo mato e índio, né? Eles eram os donos da terra. Mas não vamos entrar nesse assunto agora aqui, porque isso aí dá pano pra manga, pra muita conversa. O castelo tá fechado, mas eu fui lá perguntar pro menino que tava tomando conta ali. E esse castelo aqui foi construído em 1774, ou seja, uns 200 e poucos anos depois que a Espanha chegou aqui em Cuba. Então, realmente demora um tempo para o negócio chegar a esse tipo de edifício, assim, essas construções. Inclusive, quando a gente comenta que tem a Havana Vieja e tem a parte de cima que é a Havana Nova. Mas a Nova, ela é de 1950, quando Cuba já tinha se tornado um país independente, e com a ajuda dos Estados Unidos, aquela parte da cidade foi construída. Mas essa é a parte nova, de 1950, porque a Havana Vieja é de 1700, 1800 e... Antes de 50, né? Isso, muito antes, né? Então, até o que a gente vê aqui novo é mais antigo, por isso que a gente vê muitos carros da década de 50, 60. Na verdade, parece que aqui você parou no tempo. Aqui em Havana Vieja, parece que você está realmente na época medieval aí, 1700, 1800. E quando você vai para os outros bairros, você acha que você está num filme da década de 50. As construções são muito mais grandiosas do que aqui, as casas são grandes, só que dá para perceber que depois que teve a Revolução, as pessoas que moravam nessa casa, que devia ter muito mais condições sociais, elas saíram dessa casa. E hoje essas casas não moram uma pessoa, essas casas foram divididas em várias famílias. Então, uma casa que você vê nessa parte mais nova,
é como se fosse um prédio. Um prédio de apartamentos, só que é uma casa. E não é só nisso, não só nas construções e nos carros que você não vê modelos novos aqui, em várias atitudes também, como por exemplo, no restaurante não passa cartão, é tudo a dinheiro, tudo aqui você compra a dinheiro, poucos lugares aceita cartão. GPS não existe, a gente pegou um táxi lá de Varadeiro para cá, que são 130 quilômetros, 2 horas de carro, o cara veio até Havana Vieja e aqui ele começou a perguntar, você sabe onde é essa rua? Sabe onde é essa rua? Foi perguntando e chegou, então você vê nas atitudes que é um lugar que está meio parado no tempo. Me lembrou muito esse taxista aí, porque eu fazia isso lá no começo de 1990. A gente tá falando só da história de Havana, não vamos entrar nesse mérito da sua história. E o cara dando a indicação, ela passa a primeira, a segunda, a terceira, você vira à direita, vai ter um semáforo e aí você vira à esquerda, 3 quadras você vai chegar na sua localização. Enfim, essa viagem tá sendo uma viagem no tempo, uma viagem cultural, uma viagem para reflexões. De reflexões. A gente está gostando muito e tá torrando nesse sol aqui de 31 graus em pleno inverno. E nós conhecemos um lugar só que vende sorvete. A gente está voltando lá. Estamos voltando lá. Uma foto que você tirou dessa chinesa aqui. Quanto custa cada sorvetinho desse? Esse aqui tem 2 bolas, custa 250 pesos cubanos. E dá quanto? Dá um pouquinho menos de $1. Estamos de volta aqui na frente do Capitólio de Havana. E esse Capitólio aqui, ó, você pode achar ele um pouquinho parecido com o Capitólio dos Estados Unidos. E não é à toa, porque ele foi construído baseado quase igual no Capitólio dos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, só que eles fizeram a cúpula 1 metro maior de largura e de altura. O que aconteceu? Acabei de tomar um pri-pri-pri ali. Só pode subir até onde a gente tirou a foto ali, não pode passar dali. Aí eu tomei um pri-pri-pri-pri. Estávamos vindo por essa calçadinha aqui, ó, bonitinha. Tomamos outro pri-pri-pri. Não pode nem pisar naquela calçada ali, ó. Temos que andar pra cá. Só na beirada aqui da rua. Passar cada vergonha. É isso. Chamada de atenção em Cuba. O restaurante La Floridita é um dos bares mais famosos de Cuba e ficou conhecida pela bebida chamada daiquiri, muito apreciada pelo escritor Hemingway, que viveu alguns anos em Cuba e era apaixonado pela cidade. Olha, ele sabia das coisas, viu? Aqui em Havana tem alguns bares muito famosos por vários motivos. E esse aqui é o La Floridita, que ele é famoso porque o Hemingway, que é um poeta e boêmio que vivia aqui em Havana, e tem um hotel que é famoso por causa dele. E esse bar aqui é famoso porque ele vinha para tomar os daiquiris, que também é uma bebida cubana. E esse lugar ficou famoso pelo daiquiri. E ontem nós visitamos a Bodeguita del Medio, que lá é famoso pelo mojito. Falaram que é o melhor mojito de Cuba, de Havana, mas já comprovei que não é. Não é. Vamos ver o daqui agora, porque eu pedi um mojito e a Sandra pediu um daiquiri. E são ambientes diferentes, porque aqui é um restaurante, você senta e eles vêm servir aqui. E ontem também tinha uma parte de restaurante na parte de trás, mas a parte ali do bar, você entra de pé, pega o seu mojito, dá uma dançadinha ali na música ao vivo e toma sua bebida de pé ou ali na rua mesmo. É um boteco. Aqui já é um restaurante, tem ar-condicionado, tem a estrutura diferente. A gente tá vendo ali que tem um lugarzinho ali que vem uns músicos para fazer música ao vivo. Lá também tinha, mas era mais um boteco de rua mesmo.
experiências diferentes, mas todas valem a pena. É bom demais. Melhor que o de ontem? É melhor. Eu achei que foi bem mais bem feito. E o preço é o mesmo. O preço é o mesmo. Eu já terminei de tomar meu morrito. O Lucas estava tomando uma bebida aqui que é um pina colada sem álcool. É um suco de abacaxi, né? Só que aí eu acabei de tomar meu morrito e pedi um outro drink aqui. Chama Havana Especial. E aí o Lucas quis o gelo do meu morrito que sobrou no copo, né? Aí eu peguei o gelo, dei pra ele, tava chupando o gelo, só que o garçom veio e é um cubano de uns 2 metros de altura. Porte, vamos falar isso, é porte. O que ele fez, filho? Ele veio aqui, colocou a mão no ombro assim, ficou bem perto de mim assim e perguntou qual bebida que o senhor queria. O Lucas não entendeu, já falou assim, Deus meu, era só o gelo, era só o gelo. Achei que era o gelo que tinha que ter. Isso aqui é uma bebida que tinha alcohol, né? Então, achei que não podia. Ficou apavorado, se explicou todo pro garçom, era só o gelo, Deus meu, era só o gelo. Cara, agora a gente ficou mais impressionado ainda com esse bar. Quando que foi inaugurado esse bar, Sandra? 1817. Tem 207 anos esse bar, cara. Pensa nisso. E imagina manter essa fama por tanto tempo. Eu vi uma placa ali que foi nomeado um dos 7 melhores bares do mundo. E olha, pela nossa experiência, a gente não conhece os outros 6. Mas esse aqui tá no meio aí, viu? Sei disso. Vira uma meta, né? Vira uma meta. Vamos procurar quais são os outros 6 pra gente comprovar se realmente tá no meio dos 7. Apaixonado por Cuba. Lá do Capitólio estamos voltando lá para a parte central de Havana e pegamos aqui a Calle Obispo, que é essa rua aqui super característica de Havana Vieja, e é aqui que é o fervo do turismo. Quer comprar lembrancinha, quer comprar camiseta, quer arrumar um restaurante para comer, é aqui que você vai achar. Quer tomar um morrito, um daiquiri? É aqui também. O que tem nessa mochila aí? Oxe, deixa minha mochila aqui, ó. Segredo, hein? Aí, ó. Já tô levando o meu rumzinho aqui. Meu charutinho Monte Cristo. Pra garantir, né? Praticamente cubano já. Cubano. Finalizamos a nossa noite jantando no La Vitrola, um restaurante na esquina da Plaza Vieja. Além de um ambiente muito gostoso, as bebidas e comidas foram deliciosas. Depois de tudo isso, nos despedimos de vocês aqui, mas te convidamos para voltar no próximo vídeo porque teremos mais 2 dias em Havana. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Considere se inscrever no canal, deixa um like e até lá. Tchau!